Boa tarde, Pai do Senhor Jesus, seja com todos. Nessa tarde de hoje eu quero render graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Quero agradecer a Ele por mais essa oportunidade. Quero colocar nas mãos do Senhor cada um de vocês que tem me seguido, que tem clicado aí no joinha. Tita, não esqueça de clicar o joinha, né? Deixar o seu ok. Se você está gostando dos vídeos. Que Deus abençoe sua casa, sua família, né? Irmã Lu, que tem me seguido todos os dias. Eu rendo graças a Deus pela vida dela, né? Eu louvo ao Senhor. Muitos falam que me seguem, mas não segue não. Só faz visualizar. Porque quando segue, a gente vê lá a quantidade de pessoas, né? E a quantidade de pessoas que tem falado, que tem me seguido, não tem me seguido não. Para você me seguir, você tem que clicar o joinha e apertar o sino, né? Aí você se torna um seguidor. Mas amém, glória a Deus. Eu quero ler aqui uma palavra que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 23. Aleluia. Que o contexto vai dizer, eu vou meditar aqui a partir do versículo 4. O versículo 1, o contexto vai dizer assim: Josias renova a aliança ante o Senhor. Aqui é no versículo 1, mas eu vou começar a meditar a partir do versículo 4, onde fala sobre a purificação do templo e do culto. O pessoal eles purificam. Josias, ele dá uma ordem para que o povo de Deus, né, purifique o templo, né, e comecem a cultuar o Senhor. Aleluia. Porque o povo de Jerusalém já não estava mais fazendo isso por causa das abominações que estava tendo, né, em Jerusalém. E o povo estava seguindo, né, naquela época, estava deixando de servir a Deus para servir ao Deus Lua, Deus Estrela, que é assim que ele dizia, né? E é os deuses feitos por mãos humanas. E aqui o rei Josias, ele dá uma ordem, né? Aqui no início você vai ver ele ordenando o povo de Judá, convocando os príncipes, né? O sacerdócio, o rei, o sacerdócio e os profetas, né? Para fazer essa purificação do templo, né? Aleluia. E para começar a cultuar ao Deus de Israel. Diz assim no versículo 4: Então o rei ordenou aos sumos sacerdotes Iliquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirasse do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Então aqui ele dá uma ordem, né, ao sumo sacerdote para que tire toda a imagem. Gente, o negócio estava tão feio nessa época aqui em Jerusalém, que o povo estava cultuando os deuses dentro da casa do Senhor. Se misturou, né, com as abominações que estavam acontecendo naquele lugar, e começou a cultuar, levar esses deuses para dentro da casa do Senhor. Só que quando o rei é levantado, ele faz uma limpeza. Amados, muitas vezes é necessário que nós vamos observar em nós mesmos aonde é que nós estamos errando e fazer uma purificação, uma limpeza geral. Tirar de nós tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Tirar de dentro da nossa casa aquilo que não exalta o nome do Senhor, né? E aqui eu vejo esse rei fazendo isso, né? Ele começa a observar e começa a ver as abominações.
E é tão forte o que ele faz, que ele não queima aquelas imagens de escultura, o que tinha ali de abominação. Ele não queima ali dentro de Jerusalém, ele leva para fora, né? E queima tudo lá, aleluia. E aqui no versículo 5 diz assim: também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altares nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Olha para você ver a ignorância do ser humano, né? Um povo que conhecia Deus muito mais do que eu e você. Tinha uma intimidade muito maior do que aqui você tem. Mas o que eles faziam? Eles começaram a ver um mundo de idolatria tão grande que começou a adorar as estrelas, começou a adorar o céu. Meu Deus do céu, o negócio aqui é muito forte, né? Mas Deus levantou um homem de Deus, um rei, a qual fez essa limpeza, né? E até aqueles homens que ia lá, né, colocar incenso ali no templo para aqueles deuses, ele expulsou, né, de Judá, mandou tirar tudo, fez uma limpeza geral. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo que levou para fora de Jerusalém até o vale de Quedom, no qual o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Também derribou as casas da prostituição cultural que estava na casa do Senhor. Olha que ponto esse povo chegou, onde as mulheres teciam tendas para o posto ídolo. Aleluia. Vou tomar um cafezinho aqui. Um cafezinho é bom, né? Aleluia. Então esse povo estava numa rebeldia tão grande que até levava mulheres para prostituição dentro da casa do Senhor, né? E tecer, aleluia, tecer tendas para ídolos dentro da casa do Senhor. Interessante que aqui, quando Deus levantava um rei ou um sacerdote nessa época, o povo dele, a única coisa que Deus pedia para aquele povo era que não adorassem outros ídolos, né? Ídolos feitos por mão humana, e nem se casasse com um estrangeiro. Era isso que Deus pedia nessa época. Mas mesmo assim o povo era teimoso, era rebelde. Tem pessoas da mesma forma no dia de hoje, aonde Deus tem abençoado, aonde Deus tem feito grandes coisas, mas tem adorado o seu próprio ego. Quantas casas do Senhor está aí, ao homem se exaltando a si próprio, né? Distorcendo a palavra do Senhor para eles do próprio, para que as pessoas, né, se acheguem mais e mais. Depois, quem quiser se achegar a mim, andar comigo, vai ter que ouvir a verdade, a palavra do Senhor. Porque eu não quero e não vou, ainda que eu não entenda, mas eu não quero nem vou distorcer nenhum versículo bíblico. Não vou falar nada para agradar o homem, porque quando eu faço isso, eu já estou cavando a minha própria cova, a queda vai ser certa, né? Então eu tenho que seguir os estatutos que o Senhor deixou para nós, a palavra dele, viva e eficaz, porque passará céus e terra, mas a palavra do Senhor não passa. Como é que eu vou distorcer a palavra do Senhor para agradar o homem? Não, de jeito nenhum. Ele vai se agradar com o que o Senhor vai fazer na vida dele, quando eu e você falar a verdade para ele. Vai doer um pouco? Vai! Mas o Senhor vai ser glorificado e você verá que o nosso Deus é fiel e que nós não estamos brincando de servir ao Senhor. E diz aqui o versículo 8: a todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altares, e profanou os altos
em que os sacerdotes incensavam desde Jebá até Beceba, e derribou os altares das portas que estava à entrada da porta de Josué, governador da cidade, a mão esquerda daquela que entrava por ela. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor. Aleluia. Em Jerusalém, porém, comia pães asmo no meio de seus irmãos. Também profanou o Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse a seus filhos ou as suas filhas como sacrifício a Moloque. Meu Deus, é forte, né? Então essas pessoas aqui, eles não profanou o altar do Senhor. Esse aqui que se fazia escondido, que tinha que se esconder, para que eles, né, não viessem queimar os filhos dele a deuses pagãos, esse Deus chamado Moloque, né? Porque eles têm um profeta, um rei aqui, que se levantou antes desse rei, que foi o rei mais ruim de Jerusalém, que ele queimou o próprio filho para esse demônio aqui, né? Ele queimou o próprio filho, sacrifício a demônios, e Deus abominou aquele homem de tal forma. Deus arrancou ele do altar, né? De lá do palácio, né? E Deus fez coisas assim, né? Aleluia. Deus abomina quem faz isso, aleluia. Né? E aqui esse rei veio fazer uma limpeza. E ele fez, né? Ele agradou ao Senhor. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natameleque, o camareiro, a qual ficava no átrio, e os carros de sol queimou. Também o rei derribou os altares que estavam sobre a sala de Acaze, sob o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que fizeram Manassés nos dois átrios da casa do Senhor, e esmigalhados os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Sedom. O rei profanou também os altares que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte da destruição, os quais edificaram Salomão, rei de Israel, para Astarote, a abominação dos sidônios, e para queimarmos a abominação dos moabitas, e para Miclos, a abominação dos filhos de Amon. Para você ver que até Salomão, né, um homem que Deus deu poder, autoridade, reino, levantou de uma forma extraordinária, até ele fez altares para demônios, né, a qual o Senhor não estava nisso. E esse rei aqui destruiu tudo, queimou tudo,
cavalos, mandou matar aqueles incensários, aqueles homens que ficavam... Tudo ele destruiu tudo, sabe por quê? Porque naquela época era assim. Mas ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. Ele agradou o Senhor. Amados, nós temos que se levantar de uma forma extraordinária. Nós não temos poder para tirar vidas, não. Nem precisamos disso, graças a Deus, porque Deus Ele faz. Mas nós temos poder e autoridade para repreender tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Todo mal, para que a nossa casa seja limpa, para que nós sejamos limpos, para que quando o Senhor vier nos buscar, nos chamar e dizer: entre aqui no aprisco, filho amado, filha amada, né? Então nós não temos que fazer aquilo que agrada ao homem, mas que agrada ao Senhor, amém? Então essa palavra é uma palavra muito forte, onde Deus aqui fala, né? E levanta esse novo rei para fazer uma limpeza ali naquele altar, né? Semelhantemente fez em pedaços as colunas e cortou os postes ídolos e o lugar onde estava encheu ele de ossos humanos. Então ele destruiu tudo para agradar o Senhor, para fazer segundo a vontade de Deus. E é isso que nós temos que fazer. O que é que você tem idolatrado? O que é que você tem adorado mais do que o Senhor que está dentro da tua casa? Comece a pedir ao Senhor para abrir os teus olhos. Senhor, tem algo aqui que eu tenho adorado mais do que o Senhor? Se for um filho, Senhor, eu posso amar meu filho segundo a tua vontade, mas não adorar. For adoração somente para o Senhor. É um objeto? Doa, tira da sua casa, mas não o adore mais do que o Senhor. Objeto a gente nem quer adorar, né? Então que nessa tarde o Espírito Santo de Deus vai estar contigo, vai te guardar, te dar livramento, que a graça e a paz do Senhor venha ser sempre contigo. Que o Senhor venha estar nessa tarde te abraçando de uma forma extraordinária. Que a palavra deles seja como a espada de dois gumes, porque ela corta aqui primeiro, depois é que ela vai cortar aí nos ouvintes. Que você venha receber da parte do Senhor. Que o nome do Senhor Jesus Cristo venha ser glorificado e exaltado na tua vida. E em tudo que você fizer, você vai bem. Que a tua casa seja próspera, que a tua família seja próspera. Que o nome do Senhor seja sempre exaltado em sua vida, em sua casa e no meio dos teus. Amém? Louvado e agradecido é o nome desse Deus. Que a graça e a paz do Senhor venha ser sempre comigo, contigo. E que nunca venha nos faltar a paz do Senhor, a graça e a misericórdia e a infinita bondade dele sobre a nossa casa e sobre a nossa vida. Que nós viemos ser boca de Deus nessa terra por onde nós passarmos, em nome de Jesus, amém? Receba a tua vitória, receba a tua bênção, aquilo que você tem esperado no Senhor. Comece a fazer uma limpeza de tudo aquilo que não tem agradado ao Senhor, porque as bênçãos dele correrá para ti e te alcançará, em nome de Jesus. Louvado e agradecido é o nome do nosso Deus. Fique na paz e que as bênçãos do Senhor sejam sempre contigo, amém? Eu agradeço porque você tem me seguido, eu agradeço porque você tem visualizado, eu agradeço porque o Senhor tem sido conosco. Fiquem na paz, tenham uma ótima tarde.